Qual foi o objetivo central da carta? Qual é o alerta que vocês estão dando ao Lula em relação a essa carta? Ó, essa carta é uma carta principalmente de pesquisadores, né, da academia mesmo, e eles estão preocupados com a necessidade de a gente retomar no Brasil a inventividade, a criatividade tecnológica. Por quê? Porque o Brasil não pode e não vai conseguir ser o que ele pode ser na economia global, na cultura global, se ele for um mero comprador só de produtos de inteligência artificial construídos no mundo rico. Então, o que nós estamos dizendo na carta não é nada além da necessidade de ter infraestruturas digitais no Brasil para podermos criar soluções no Brasil também. Em nenhum momento a carta fala que tem que bloquear alguém, que tem que ser contra alguém. Não. Nós queremos poder tratar os dados que possam ser hospedados no Brasil, principalmente das universidades. Você não vai ver os Estados Unidos, nem a China, nem a Europa entregar dados das suas universidades para fora. Aqui o Brasil, a gente fez isso exatamente porque durante esses últimos anos, empresas que poderiam se modernizar, como o Serpro, elas passaram a ser barriga de aluguel de grandes corporações que hospedam e tratam dados lá fora e que criam riquezas lá fora. Então, na verdade, o papel dessas grandes plataformas no mundo, nós já estamos sentindo os efeitos dele. O problema e a nossa possibilidade criativa e a nossa possibilidade de tratamento de dados aqui no Brasil conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque tem essa. Quando você passa dados para os Estados Unidos, você está passando para um país que, ao meu ver, e de vários pesquisadores e juristas, não tem a legislação compatível com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É bem mais branda, é bem mais branda a lei É dele. bem mais branda e tem alguns problemas. Eu vou dar um exemplo concreto. O SouGovBR, um aplicativo do governo federal, quando os servidores federais, civis, militares e pensionistas, para acompanhar a sua evolução funcional, férias, salário, etc., eles baixam no computador ainda hoje e no celular principalmente. Quando eles conversam no celular, olha que loucura. A conversa desse celular, Queiroz, ela vai para o Serpro, mas não fica no Serpro. Ela vai para a IBM Watson. Aí você fala, e qual o problema? O problema é que nós estamos pegando 1 milhão de servidores, civis, militares e pensionistas para treinar algoritmos de inteligência de máquina de uma empresa privada americana, num país que não tem legislação compatível com a LGPD. E mais, ao fazer isso, por que você não fez com uma empresa privada no Brasil? Por que você não fez com um arranjo produtivo que envolva universidade? Por que você não fez aqui? É inexplicável. É inexplicável. Então, um outro exemplo, Queiroz. As universidades brasileiras, segundo uma pesquisa, posso depois te passar o link para você avaliar com calma, uma pesquisa que tem até um site, se chama Educação Vigiada, ela começou na Universidade Federal do Pará, ela mostra que mais de 70% das instituições de ensino superior do Brasil não hospedam mais seus dados com ela. Aí você fala, mas qual que é o problema? O problema é que, por exemplo, você deixa de ter uma fonte de dados para analisar, para colocar algoritmos, criar algoritmos, pensar em projetos específicos. São muitos dados. E dados virou até jargão, né? É de alto valor no nosso século. Mas a gente entrega esses dados. Então, o que o MEC fez na gestão do Weintraub? Ele pegou e fez um acordo com a Microsoft Azure e mandou os dados do desempenho escolar dos jovens brasileiros para os Estados Unidos, para uma empresa que tem um setor de RH e que tem um setor de tratamento de dados altamente lucrativo hoje. Todas essas grandes plataformas têm isso.
E aí o que acontece? Acontece que... Por que ele fez isso? Porque ele tinha, durante uma semana do SISU, ele tinha, alegadamente no MEC, 7.000 requisições por minuto. E que, portanto, ele não justificaria ter um data center para isso. Agora, olha só. Olha que visão. Por que o MEC não montou um conjunto de data centers para manter dados no Brasil e servir todas as universidades brasileiras que quisessem aderir? As que não quisessem aderir, a universidade tem autonomia, que ela cumpra a sua autonomia, execute a sua autonomia. Agora, muitas universidades não queriam entregar os seus dados. Então, o que eu estou dizendo é que no mundo onde os dados têm alto valor agregado, têm alto valor para as economias nacionais, o Brasil é um território de extração, ele de entrega desses dados. Agora, então, Sérgio, vem cá, isso não era um caso, esse não era o caso, por exemplo, isso não era o papel da RNP, porque ela foi concebida, a RNP é aquela coisa mais esquisita do mundo, ela é juridicamente uma empresa privada, mas vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela é uma OS. É, uma OS. E por ser OS, ela tem algumas facilidades que escapa de lei de licitação, tem uma série de coisas que facilitam a vida do gestor. Ele não arruma confusão com o TCU todo mês por conta de licitação de data center, seja o que for. Mas essa questão, quer dizer, isso não foi um erro dos reitores lá atrás, dizendo o seguinte, não, peraí, o RNP, em vez de você me oferecer plataforma XYZ, por que você não monta um gigantesco data center aí no país e concentra ali o conhecimento científico? Na nossa carta, inclusive, nós não estamos indicando ninguém. Não estamos nem falando, acusando ninguém, a gente está dizendo o que precisa fazer. A RNP, ela fez uma parceria muito interessante com uma Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, com uma empresa incubada e fez uma plataforma muito legal, que atendeu uma parte das universidades brasileiras. Só que é o seguinte, ela não fez um data center, ou vários data centers federados, como você disse, para atender as universidades, e era o papel dela. Mas por que ela não fez? Porque ela é uma OS. Porque ela, apesar dela ter essa vantagem que você diz, ela recebe dinheiro do governo, ela não tem outra fonte, e se ela fizer uma política que o governo não quer, ela não recebe o dinheiro. Então, ela não recebeu dinheiro, aí, penso eu, ela aderiu, entendeu, às plataformas, o que é um erro. Ela deveria ter tentado fazer outras ações. Então, o que nós estamos querendo recuperar, de certa maneira, talvez seja o caso de recuperar esse papel que você diz da RNP. Mas a gente não entrou nesse detalhe, Queiroz. A gente só colocou o problema que é esse que nós estamos falando, é real. Não é um problema... A carta, assim, eu vejo a carta assim como uma maneira diferente de pensar do que nós estamos vivendo. Quer dizer, não há como comparar o governo Bolsonaro com o eventual governo Lula. Não tem, é completamente água e vinho, não tem como misturar a coisa. Então, obviamente que o governo Lula será um governo em que o Estado estará muito mais presente na vida do cidadão do que agora o Paulo Guedes lá com aquela Secretaria de Governo Digital. E, quer dizer, foi uma política que foi adotada, que você vai ter um novo governo provavelmente assumir. Bom, nós estamos falando porque as pesquisas não dizem. Quer dizer, em tese. Mas, e que fatalmente esse foco vai mudar. Agora, você precisa necessariamente ter esses data centers. Essas nuvens não poderiam estar atuando, porque existe uma legislação que obriga que essas nuvens coloquem no Brasil, internem no Brasil, os dados dos brasileiros. Existe uma legislação pertinente a isso. Não. Não seria o caso de controle, maior nível de controle do governo em relação a... O que pode ter controle deve ser feito com controle. E o que é dado sensível não pode sair do Brasil. E o que é dado de grande valor econômico, o governo tem que dar condições
para que o setor público e privado tratem esses dados aqui, porque isso é dinheiro. Lá no final dessa carta, Queiroz, a gente mostra quanto o Facebook ganha com o data center, que ele leva dados para lá. Então, o próprio texto que foi publicado na época do governo Temer, que chama E-Digital, Estratégia Brasileira de Transformação Digital, ela tem lá uma passagem que diz claramente o quanto o Brasil perde por não ser viável data centers aqui dentro. Então, na verdade, essa é a seguinte situação, Queiroz. O que nós estamos colocando nessa carta? No mundo onde dados têm alto valor econômico e infraestruturas digitais são fundamentais para a inteligência artificial, mas elas precisam de dados, nesse mundo, o Brasil não é capaz de hospedar dados no seu próprio país. É isso que a gente está dizendo. Então, isso é grave. Estrutura. É mais ou menos assim, o custo Brasil da ausência de infraestruturas digitais baratas levam que pequenas empresas ponham seus dados fora do Brasil, criando produtos lá fora, e não aqui dentro. Então, nós temos que colocar o dedo nesse problema. E aí... Não, diga, não. diga. Você começou a entrevista falando o seguinte, que a gente não está privilegiando o desenvolvimento nacional em relação a isso. Eu nem usei esse termo, mas nós não estamos privilegiando a nossa inteligência coletiva local. Exatamente. Mas o que eu vejo assim do mercado da informática é que houve uma mudança de patamar. Quer dizer, antigamente você tinha grandes fábricas de software, hoje em dia você tem pequenas startups fazendo trabalhos pontuais em cima de aplicações que são necessárias para políticas públicas, seja lá o que for. Você tem uma massa brasileira atuando nessa área muito grande. Quer dizer, você vê esse pessoal prejudicado de alguma maneira com a, sei lá, ausência de incentivos para a área? Não, eu acho que eles trabalham para o ecossistema das plataformas. Se eles geram um pouco de valor aqui, eles geram mais valor lá fora. O nós temos é que pensar o seguinte: é isso que nós queremos ser, prestador de serviço para as grandes plataformas, ou o país tem condição de se desenvolver, criar novas soluções, criar novas possibilidades tecnológicas? Essa é a grande pergunta. E sempre, por você pensar no curto prazo, você sempre falar, então vamos resolver o problema agora, vamos ganhar dinheiro agora. E aí você não resolve o problema infraestrutural. O que esses pesquisadores estão dizendo é que, bom, no meio dessa crise, Queiroz, não vamos nos iludir, o governo está... Você está acompanhando, está numa situação muito ruim. O Bolsonaro engessou orçamento, vai ser uma tragédia. Então, a gente está colocando 9 pontos, que são coisas que até a gente chama de do-in tecnológico, para energizar tanto essas iniciativas que já existem, mas que comece a construir uma infraestrutura para desenvolvimento da nossa inteligência coletiva aqui, para que ela avance mais. Agora, só para terminar uma coisa, estava num debate lá com um economista da Google, falou o seguinte: nós criamos tantos empregos no Brasil, tal. Provavelmente os dados que ele deu, eu nem quero contestar, devem ser verdadeiros, eu não quero nem contestar. Só que tem um problema, Queiroz. Ele diz assim: e nós temos a única unidade de desenvolvimento na América do Sul, no Brasil, em Belo Horizonte. Aí eu não podia mais falar, eu fiquei quieto. Sabe por que eles têm a única unidade de desenvolvimento no Brasil? Porque lá era uma empresa brasileira que nasceu na UFMG, que criou o mecanismo de busca avançado do Google. E aí eles compraram essa empresa. Então, o que essas plataformas fazem é comprar todos os possíveis grandes concorrentes e montar no seu ecossistema e deixar dependente dela, e ela ganhar o filé mignon. Essa é que é a questão. Agora, esse é um problema, eu diria que isso é um problema cultural, porque eu concordo. Assim, o brasileiro, quer dizer, o brasileiro da área de TI, os grandes brasileiros da área de TI, eles têm um ciclo de vida que eles nascem em empresa, crescem em empresa e depois são vendidos. Não é nasce, cresce, morre, não. Ele nasce e é vendido. Primeiro que chegar com a proposta, eles entregam, aí passam um certo tempo aí, inventam outra coisa. Sempre foi uma característica do setor de TI.
Nós temos aí grandes empresas aí que cresceram comprando outras. Na área de ERP, nós temos uma grande empresa que passou assim, ia só comprando, 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 virou o maior conglomerado brasileiro. Então, não, quer dizer, essa questão cultural de você. O brasileiro parece que não tem uma visão do seguinte: eu posso desenvolver aqui, eu posso ser capaz aqui e eu posso ditar a regra no jogo tecnológico mundial. O cara não pensa assim, o cara, eu posso criar aqui e a hora que eu criar, eu procuro o primeiro comprador que achar e me mando e resolvo. Mas, ô Queiroz, se a gente quiser colocar a nossa cultura tecnológica, a nossa inventividade nesse rumo, a gente tem que começar a falar de tecnodiversidade. Por isso que eu pedi para falar com você, porque eu não estava em nenhum momento falando de desenvolvimento nacional dos anos 50. Eu não estou falando em fechar nada, nós estamos falando ao contrário. Estamos falando em abrir espaço para que a nossa inventividade se manifeste. E aí, se ela for boa, ela vai avançar. É isso que nós precisamos. E a nossa carta é nesse sentido. Mas essa ideia nasceu com vocês lá atrás no software livre. Também. Quando, durante um certo período, quer dizer, o país experimentou a criatividade ao invés da customização. Aconteceu muito disso. O próprio Servo fez isso e abandonou depois. Agora abandonou. Mas Queiroz, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi há uns 5 anos, eu não vou ter a memória certa, eu peço desculpa se eu errar na data. Mas um desses grandes presidentes, o penúltimo presidente da Microsoft, falou que eles erraram no que eles fizeram com o software livre e eles acabaram assumindo. A verdade é que boa parte, de verdade, do Azure, da nuvem deles, trabalha com software livre. Não, você pode olhar, entra no site agora. Então, hoje em dia é muito difícil você não ter o código aberto em alguma coisa. Mas, Luiz, aí é que tá, querido. Nós tínhamos razão. Quem não achou que a gente tinha razão foi o governo. Todo o governo, porque muitos gestores não eram a favor, você sabe disso. Muitos gestores tinham outra visão e eles não aproveitaram o empuxo disso. Agora, o Google aproveitou essas grandes plataformas, elas cresceram sobre software livre. Agora, diziam assim, nós não podemos crescer sobre software livre. Não é verdade. A gente foi bloqueado, é isso. A gente só teria hoje a Apple, né, funcionando, se não fosse. Só teria a Apple. Cadê o Android nessa história? Quer dizer, não existiria se esse cara não apostasse nisso. Né? E a China, vamos lá, a China, ela tem um outro modelo de desenvolvimento e ela se desenvolveu, cara. Hoje, eu fui na China, Queiroz, é assustador o desenvolvimento tecnológico deles. E eles estão longe dos Estados Unidos em setores cruciais, como o chip, como o semicondutor. Os Estados Unidos controlam o estratégico. Essa que é a verdade. Mas os chineses da nossa, nós somos contemporâneos dessa fase. Os chineses começaram copiando radinho de pilha. Eu me lembro, guarda-chuva. Guarda-chuva. Tudo era copiável para depois ser revendido no mercado. Só que os caras, minha mão de obra é mais barata, vem para cá, Apple, vem para cá, vem para cá, foi todo mundo para lá. E o resultado é que você chega ao ponto de dizer, já que vocês todos estão aqui, agora me ensina como é que faz, pô. Os caras aprenderam. Eles fizeram. Mas depois, quando a chave virou, vou dizer assim, as tecnologias passaram a ser... O capitalismo, sei lá, passou a ser plenamente digital, profundamente digital e dataficado, baseado em dados, eles falaram assim, dados daqui vocês não tiram. Tiveram que botar um monte de data center lá. E a Europa, Queiroz, qual a palavra de ordem da Europa hoje? Soberania digital. Eles vieram atrás, porque eles sabem que senão eles vão desaparecer. O problema é o seguinte, nós somos um país muito grande, Queiroz. Eu concordo com você que tem essa cultura que você descreveu, né? Essa cultura de ser mais usuário do que inventor, de crescer e não apostar na criatividade, de vender a tua empresa depois. Mas o fato é o seguinte, a gente tem muita capacidade, não é de ponta, mas em 5, 6 anos vira de ponta. Porque depende da área também, né? Tem áreas que a gente... vou te dar um exemplo, Queiroz. Tem um rapaz brasileiro, engenheiro da Unicamp, ele está fazendo uma experiência na Amazônia que não é ainda replicável, mas é uma experiência de passar pacotes de P por ondas curtas.
por rádio de onda curta. Bom, quem que pesquisa isso no mundo? O exército norte-americano, chinês, forças armadas em geral de ponta. Por quê? Porque eles acreditam que vai ter uma guerra nuclear e que a única coisa vai destruir antena e a ionosfera é que replica onda curta, não precisa de antena. Então, na verdade, olha que loucura, você tem arranjos que são da universidade com pequenas comunidades, fazendo experiência de ponta, ele está umas 5 gerações atrás da pesquisa mais nova, e os grandes aqui estão falando em vender serviço copiado de não sei quem, que não é nem grande coisa. Então, eu acho que a gente tem que apostar em novos arranjos, tem que apostar em tecnologias que a gente consegue desenvolver. Agora, isso não quer dizer que o governo vai mudar do dia para a noite, vai tirar essas big techs que estão aí, porque não dá, porque eles dominam a cadeia inteira de tecnologia. Agora, você tem um SERPRO. A minha pergunta é, o SERPRO não poderia fazer mais? Não poderia ser uma empresa muito mais azeitada do que é? Eu acho que sim. Eu acho que o SERPRO o SERPRO deixou de ser um prestador de serviço ao governo para ser um marketplace desses caras. Brilhante. Marketplace é o nome. É isso mesmo. Eu vejo lá, eu estou em cima, eu perturbo a vida desses caras o tempo todo. Tem coisas incríveis. Tem uma empresa do Vale do Silício de monetização de dados, entendeu? Com um contrato, um acordo de cooperação com os caras do SERPRO, que nem por lá o SERPRO explica. Sigilo comercial. Aí, essa semana, saiu um anúncio. A IBM e a tal empresa estamos juntas aqui para empoderar você. Você vai ser o dono dos seus dados. Eu falei, me conta outra, né? Complicado. Aí, em paralelo a isso, agora, curiosamente, as coisas não acontecem. Eu já estou velho, eu acho que assim, as coisas não acontecem por acaso. Aí agora a NPD resolveu estudar quais os limites para tratamento de dados de jovens, adolescentes e crianças. Que não por acaso essa tal empresa do Vale do Silício tem uma carteira de monetização, entendeu? Cujo pai, o filho ainda está no ventre da mãe, mas ele já pode assinar um contrato com o cara para o garoto que já nasceu. E a linha do tempo do garoto, cara, inteira, cara, durante anos, cara, ser acompanhada por essa empresa. Eu achei assim, porra, caramba, cara. Não é viável. Eu acho assim. Eu só queria falar isso, Queiroz. Nós estamos dentro dessa situação muito difícil que está orçamentária, uma crise econômica aí. Nós estamos propondo o seguinte: vamos fazer algumas coisas que são factíveis e que dá para fazer sem deixar de funcionar as outras. Mas essas precisam fazer. Precisa recuperar as universidades, precisa controlar os nossos dados. Nós temos condição de fazer isso, a gente tem inteligência disso. É preciso apoiar arranjos produtivos locais. Tem vários que estão acontecendo. O próprio Comitê Gestor, Queiroz, lançou uma pesquisa por exemplo, agora, de redes comunitárias que estão se virando. Eu mesmo, no sul de Minas, eu tenho um sítio pequenininho. Quando teve a pandemia, Queiroz, eu fui para lá, não tinha internet. Só que tinha uns 2 moleques que estudaram telecom no interior de Minas, fizeram uma empresinha de telecom. Esses caras levaram o sinal a 14 quilômetros de rádio. E tinha até uma piada. Quando eu entrava nas lives, o pessoal falava: você está em Minas, né? Porque teu sinal tá bom. Ou seja, os caras tinham têm uma qualidade muito grande, tem muita energia nesse país. Eu não acredito que o único caminho é ser youtuber e prestador de conteúdos para essas big techs. Então, eu acho que a gente pode desenvolver. E esses pesquisadores assinaram essa carta. É isso. Não tem nada contra a carta. Eu achei estranha e você me conhece há anos. Você sabe que eu sou um pequeno, eu crio polêmica e acho que estabeleço um debate. Porque eu estou vendo uma campanha e programas de governo que estão registrados lá no TSE, nenhum candidato tem um programa consistente de TICs. Não tem. Não tem nenhum ali, nem o próprio Bolsonaro, que poderia dizer: eu já fiz isso, vamos continuar.
Nem isso o cara se deu ao trabalho de fazer. Então, quer dizer, o cara que está no governo, pô. Né? Acho que a carta ela é bom. Ela começa a estabelecer um debate. Vamos lá, vamos debater qual é a. E ela não é um programa, ela é uma proposta emergencial de 9 pontos. Ela não quer falar de todas as TICs. Eu acho assim, tem muita coisa a ser discutida ali na carta, coisa e tal. Concordo. Eu acho ótimo que você esteja deixando claro que você não está antagonizando com o mercado privado. Não. De alguma maneira, o mercado privado tem que ser envolvido nesse processo. Tem que haver um processo de construção nacional. Entendeu? Envolvendo academia, mercado, governo, todo mundo tem que se arranjos envolver. Comunitários que hoje se viraram para criar tecnologia. Aliás, fantástica a pesquisa do Nick BR falando sobre as redes comunitárias. Isso. Que deveriam, desde o início, que se você quer realmente resolver o problema do fosso digital que existe no Brasil, pega essas unidades, cara, que já estão montadas, cara. Os caras lá valentemente montadas de alguma maneira, mas que funciona. Potencializa aquilo por 10 e toca o pau. Né? Não, mas é isso. Mas isso precisa ser reconhecido. É legal. Eu pensei que você fosse ficar bravo com a... Não! Eu já estava esperando um cacete, mas nem o Sérgio vai vir aí. Ô, Queiroz, eu achei que você, por talvez a gente acentuar o papel dos inventores, do local, das universidades, dos arranjos comunitários, você falou, pô, então eles estão contra as empresas? Ninguém está contra empresa nenhuma, nós só queremos o nosso espaço para desenvolver isso. E isso é possível fazer. É isso que a gente... Não, legal, acho ótimo. E pode contar comigo para a gente estabelecer aí esses debates aí, quando precisar, entendeu? Avisa para a turma toda. Eu assisti lá a tua live lá na universidade que você fez lá na PUC. Na PUC, eu tinha esquecido. Achei ótimo aquele papo ali, coisa e tal, achei legal, entendeu? E acho que aquilo ali tinha que... E aquele é o pessoal da carta, Queiroz. Depois é que fui ver que era o pessoal da carta. Eu desconectei uma coisa da outra. Vi a carta e vi a live. Não prestei atenção que na live você já falava da carta. Eu percebi isso, na verdade. Aí eu falei, eu vou falar, vou tentar mostrar que se você ler com calma, você vai ver que não estamos antagonizando. Exceto quando a gente fala do poder das Big Techs. Que aí, Queiroz, até a Europa está falando, até o próprio Estados Unidos está falando. Todo mundo fala, só não apresenta uma solução para essa discussão ainda não nasceu. Queiroz, posso te falar um negócio? Eu vou te falar. Talvez você não concorde, mas eu vou te dar para a gente... O Dória, aqui no estado de São Paulo, ele pegou um tempo atrás, chamou o Google Map e deu endereços. Ele está colocando endereços em todas as propriedades rurais, propriedades de tudo quanto é lugar, aquele endereço Google, né? Que é o código Blue Code, se eu não me engano. Aí o que acontece? Nós falamos, pô, por que você não instalou o OpenStreetMap numa empresa, numa universidade, na sua secretaria e criou um monte de produtos em torno desse código aberto extremamente preciso, que você pode dar endereços e ter o controle sobre isso. Agora, o controle dos endereços está na mão do Google. Para que isso? Eu não entendo isso, sinceramente. É a famosa síndrome do vira-lata, Sérgio. Então. Nós padecemos, infelizmente, o Brasil padece da síndrome do vira-lata. Não pode ter, por exemplo, a Ceitec como empresa produtora de chip, não dá. Mas todos os trabalhadores dela que foram demitidos já estão empregados em várias multinacionais fazendo home office a partir do Brasil. E agora está aí um ministro aí anunciando que vem um grande fabricante de semicondutor. A senhora fala assim, mas o cara vai fazer o quê? Vai comprar os equipamentos da Ceitec, que já está lá, já tem sala limpa. Está pronto, é só chegar lá e botar os equipamentos de ponta que o cara quer. Não precisa ter trabalho de construção. Mas não... É a síndrome do vira-lata, entendeu? Quer dizer... mas nós podemos romper isso. Tem muita coisa boa acontecendo, eu acho que dá para ir em frente. Mas era isso que eu queria só esclarecer aí, Queiroz. Sérgio, foi ótimo. Foi ótimo, está esclarecido. Vou continuar perturbando vocês, estabelecer. Alguém tem que se mexer nessa área. O futuro governo tem
tem que começar a discutir logo, entendeu essa questão? Porque é para quando sentar a bunda na cadeira lá em 1º de janeiro, nós já tem uma definição. Nós queremos entregar para o Lula. É isso. Para que vocês ainda não entregaram? Eu entendi. Não entregou. A gente já está entregue lá para Perseu Abramo, para o pessoal do programa. Mas o Lula vai receber em breve essa carta. E é isso. Eu tentei esclarecer até para o pessoal da assessoria dele não falar, isso aí vem aí uma coisa dos anos 50. Não tem nada a ver, né? Era isso que eu... Não, tranquilo. Então, fechou. A gravação vai pro ar aí, vai esclarecer esse negócio. Tá bom, Sérgio? Obrigado, Queiroz. Valeu. Um abração, bicho. Um abração. Uma boa noite para você.